Olá, eu sou o professor Trubia, professor José Trubia. Vou trabalhar com um vídeo inicial dando continuidade à nossa web de Fundamentos da Matemática 1, que é uma disciplina do primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática, à distância da UEPG. Lembrando que a gente vai trabalhar inicialmente com o GeoGebra, que é um software livre, escolhido em função de ser gratuito e de estar presente nas escolas da educação básica ou da educação básica do ensino fundamental, principalmente e médio, né, do estado do Paraná. Lembrando que o GeoGebra deve se instalar na sua máquina. Após a instalação da sua máquina, você abre ele, tem mais ou menos essa aparência. Existe já a versão em 3D, essa aqui é a versão ainda que só tem 2D. Lembrando que se você observar aqui na parte inicial, né, tem uma série de janelas. Clicando na setinha vai abrir as opções de cada uma dessas janelas, né? Entre essas opções, se vocês observarem, tem polígonos, tem circunferência, tem círculo, tem elipse, hipérbole, ângulos, questão de reflexão, né? Alguns textos que podem ser inseridos, né? Além de controle deslizante, que são algumas ferramentas que podem ser utilizadas no GeoGebra para fazer uma análise, um estudo bem detalhado. Além de poder mover, né? Se você clicar nesse item aqui, mover, você pode mover o teu eixo para onde você quiser, né? Lembra que é formado por duas janelas, janela de algébrica e a janela de visualização. Algébrica vai aparecer as equações, né, que você vai digitando, as funções que vai digitando, e aqui a representação gráfica delas, né? Você pode eliminar o gráfico se você quiser, você pode mudar as coordenadas do gráfico se você achar interessante, né? Ou seja, tem uma série de possibilidades em cima do GeoGebra para você poder trabalhar nas funções de uma forma geral, né? Bom, inicialmente eu vou dando continuidade ao nosso trabalho aqui. Eu vou fazer alguns gráficos de algumas funções trigonométricas, né? Com o objetivo, inicialmente a função sendo com o objetivo de trabalhar domínio, imagem e período dessas funções, né? Eu peguei três funções, a função seno de x, a função seno 2x e a função seno 2x, não, 2 seno de x, a função 3 seno de x. Para vocês observarem graficamente qual o comportamento que acontece se eu multiplicar, né, uma constante, né, nas funções. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o gráfico da função então. Seno de x, 2 seno de x e 3 seno de x e ver o que acontece, né? Para você digitar as funções, basta entrar aqui colocar o cursor no item entrada, clica aqui dentro, o cursor começa a piscar ali dentro e aí você tem a possibilidade de digitar. Então digitar a função f de x, né, conforme foi proposto lá, igual a seno de x. Lembrando que seno de x em inglês é sinus, né? Então sin de tá em caixa alta, deixa eu tirar a caixa alta, f de x, então é igual, né, igual a sino de, dá um enter, x, né? Ok, então tem que colocar assim, f de x igual a sin, abre parênteses, x, fecha parênteses. Dá um enter, vai aparecer o gráfico dessa função, né? Se você quiser aumentar o zoom, né, você pode aumentar um pouquinho, deslocar, conforme foi proposto, terá a função. Note que o eixo do x aqui está graduado em unidades de medida de comprimento, que de repente é interessante colocar em medida de radianos, né? E o eixo do y dá para deixar assim mesmo. Então o eixo do x, coloca o cursor em cima do eixo do x, clica com o botão direito, abre a janela de visualização, né, onde tem a possibilidade de você mudar as escalas, né? Vai no eixo do x se você quiser, aí muda a distância, né, que está de 1 em 1 para de π sobre 2 em π sobre 2. A graduação pode deixar assim mesmo, o rótulo deixa, fecha, automaticamente vai aparecer para vocês o eixo do x agora em unidades de radianos, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e assim por diante, né? Notem que o domínio dessa função, então é fácil você perceber se você afastar um pouquinho, né, e deslocar, que o domínio são todos reais, em qualquer real que você colocar é aceito para essa função.
A imagem, se você perceber, vai do -1 até o 1, né? Nunca passa do -1 e nunca ultrapassa o 1. E o período, né? O período que é o problema que de repente pode ter dúvida. Se você notar o que é o período, o período é o espaço de repetição dessa função, né? Se você diminuir o zoom um pouquinho, né? Você vai perceber que essa função ela tem esse comportamento de 0 até 2π, depois começa a repetir, né? Repete-se a partir do 0 a 2π, de 2π até 4π, de 4π até 6π e assim por diante, né? Do lado esquerdo a mesma coisa, repetição. Então, o período dessa função é 2π, a imagem é de -1 a 1 e o domínio são os reais, né? Acho que claramente você pode perceber isso, né? Tá certo? Vou só deixar essa função aqui com uma cor diferente, né? Para você mudar a cor, clique em cima da função, abre propriedades, se você quiser cor, né? Vai em cor, muda a cor que você quiser. Vou colocar aqui um azul, né? Deixa eu ver qual cor que estava aqui no eixo. Vermelho, então vou colocar vermelho, né? Conforme está proposto lá no texto. E se quiser mudar o estilo do gráfico, deixar o estilo, o traçado um pouquinho mais largo, né? Aumenta aqui o estilo. Dá para mudar a cor, o básico, dá para mudar avançados, não precisa mexer. Fecha, então tá aí o gráfico seu de 0 até 2π, né? Tá certo? Com o período fixado aqui, né? Vamos fazer o gráfico da função nesse mesmo sistema, né? 2 seno de x e depois 3 seno de x. Bom, o 2 seno de x, vou chamar de g de x, então g de x, né? É igual g de x, né? Igual a 2 vezes, né? Dá para dar um espaço, sino de x, né? Dá um enter, você tem o gráfico da função 2 seno de x, tá certo? Note que o gráfico dessa função é diferente do gráfico da anterior, né? Mas o que está mudando, se você perceber com cuidado, né? Eu vou deixar o gráfico com a cor que está proposta, azul, então, na cor azul. Clica com o botão direito, propriedades, cor, né? Vai em cor, muda a cor para azul, se você quiser, outra cor, não tem problema. Quiser deixar o traçado um pouquinho mais largo, aumenta um pouquinho o traçado, dá um enter, quer dizer, fecha. Tem a cor do azul, que é 2 seno de x, e o vermelho, que é seno de x, né? Notem que o que aconteceu nesse caso é que o período continua sendo o mesmo, ó, de 0 até 2π. O domínio são todos reais e o que muda é a imagem, né? O que aconteceu com a imagem? A imagem aumentou de -2 a 2, ou seja, ela dobrou a imagem, porque eu multipliquei por 2, então como essa imagem era de -1 a 1, como eu multipliquei por 2, ela dobrou, né? 2 vezes essa imagem anterior, né? Ok? Lógico, daí se você fizer mais um só para garantir que você entendeu, né? Faz lá seno de 3 seno de x, né? Então y igual h de x, né? Então h de x igual a 3 vezes, né? 3 espaços sino de x, né? Você vai ter o gráfico da função. Nota que o que aconteceu agora é que o período continua sendo o mesmo, né? De 0 a 2π, né? Tanto faz a função f, g ou h. O que muda é só a imagem, né? Que passou a ser de -3 até 3, né? Ou seja, a imagem aumentou, né? Tranquilo? Ok? Bom, então este vídeo inicial, né, teve o objetivo principal dele foi mostrar que a função seno de x, né, tanto faz a forma que você tem, né, se você multiplicar por uma constante, ela vai aumentar a imagem, o domínio permanece o mesmo e o valor do mínimo permanece o mesmo, período permanece o mesmo, e a imagem vai ser modificada. Lógico que se você multiplicar por -2, aqui vai acontecer o que? Então vamos colocar lá uma função com -2 para ver o que acontece, né? Então vou chamar a função de f, g, h, m de x, né? Então a função m de x, supondo, né? M de x igual a menos 2, né? Então menos 2 sino de x, né? Sino de x. Vai dar o que? Notem que a função -2 seno de x, né? Eu vou só fechar essa função aqui para não confundir. É a mesma função, se você notar, que está em azul aqui, né? É a mesma função em azul. O período é o mesmo, note que o período continua sendo 2π. O domínio continua sendo os reais. O que muda é só o formato, né? Onde ela era mais 2, ela passou a ser -2. E onde ela tinha o valor
2, né, ela passou a ser menos 2, ou seja, mudou o sentido, porque eu pego 1 multiplico por menos 1, vai dar, eu pego 1 multiplico por menos 2, vai dar 2, então vai inverter, logicamente, o gráfico. Vai ser um gráfico semelhante ao anterior, né, só que com toda a imagem invertida, né, inversa à anterior. Tá, ok? Bom, então encerramos esse primeiro vídeo nessa questão que trata da função seno.